Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo será com Bruno Murta, CEO da MP Construtora, e estamos aqui no decorado do Monumental Ocara, no centro de Niterói, que é o apartamento decorado que acaba de ser lançado o empreendimento. Bruno, obrigada mais uma vez por você ter aceito o nosso convite. E eu que agradeço, agora eu vou dizer assim, eu que te peço, agradeço a você ter me convidado para estar aqui, porque realmente é um decorado encantador. Aliás, são dois, né? Tem um estúdio que vocês vão acompanhar no nosso programa e esse aqui é um 2 quartos, não é isso? Exato. Muito bom dia, Cris, tá? É um prazer estar conversando com você e agradecendo a todo o público, tá? E mostrar um pouquinho da nossa casa, tá? E o que a gente tem feito com carinho para o nosso público. Pois é, vamos lá. Estou cheia assim, de perguntas, né? Estamos curiosos por vários motivos. Um deles, que não tem como a gente não comentar, estamos no segundo semestre para o mercado imobiliário, o segundo semestre sempre foi o melhor. Só que esse ano a gente tem Copa do Mundo, tem eleição, né, já chegando aí. E aí eu queria saber como é que é lançar neste período, como é que está o segundo semestre para vocês aqui em Niterói, São Gonçalo, nessa região. No Rio as coisas têm acontecido bastante. Como é que está aqui esse cenário? Cris, o cenário está favorável, por quê? Porque a gente se planeja para qualquer tipo de oscilação externa que venha acontecer. Então, seja crise política, oscilação, cenários de eleição, tá? Ou qualquer outro grande evento, isso sempre vai ocorrer. E a gente, como incorporador, como uma empresa, a gente não pode parar sempre quando houver algum tipo de oscilação. Então, através de planejamento, seja especificando um produto adequado, onde existe uma demanda real, com preço certo, facilidade, condição de pagamento, ou seja, aquilo que realmente o cliente ele precisa, certamente o nosso sucesso é garantido, como está sendo nesse empreendimento Monumental Ocara. Então, pegando esse gancho, vocês acabaram de lançar, vocês lançaram recentemente esse empreendimento, que fica no centro de Niterói, ou seja, uma boa localização das barcas, todo o comércio. Isso é fundamental para o mercado imobiliário atualmente, porque assim, tem muita concorrência, mas o que se destaca para ser, vamos dizer assim, o segredo do sucesso? Tá, tem um segredinho no mercado imobiliário que eu vou contar para você. Tá? É a regra dos 3 P's. Tá? O sucesso de um empreendimento é definido pelos 3 P's. O que significam os P's? Ponto, preço, produto. Se você fizer um bom produto, ter um bom preço, em um bom ponto, é sucesso, é garantia de sucesso. Em termos de demanda, déficit habitacional, o Brasil, de forma geral, tem um déficit habitacional de cerca de 7 milhões nos próximos 10 anos. Então, necessidade tem. É o sonho do brasileiro, você tem a sua casa própria, você tem o seu apartamento próprio. Então, demanda tem. O que falta é equalizar com a capacidade para poder adquirir, que certamente é um produto de alto valor, né? Relativo. Então, o que acontece? E dentro desses 3 P's, o que hoje a gente tem visto que os clientes estão priorizando é o P de ponto. Por quê? Estão priorizando a questão de violência, de segurança e também de acesso e qualidade de vida em relação à redução de tempo de transporte ao trabalho. Uhum. Né? O Rio de Janeiro, o Niterói fica dentro da metrópole, da região metropolitana do Rio, então é muito comum, às vezes, o pessoal daqui da região gastar 2, às vezes até 3 horas para ir ao trabalho no centro do Rio, por exemplo. Seja pegando as barcas, seja pegando a ponte superlotada. Então, a proximidade está sendo realmente um requisito diferencial ou prioritário do nosso cliente. Então, lançar empreendimentos aqui próximos ao grande centro, em que reduz o deslocamento, o tempo de viagem para serviços e principalmente ao trabalho, está sendo o requisito prioritário para o nosso cliente. E aí, pegando essa carona, por exemplo, qual a diferença? Vocês fazem empreendimentos pelo programa Casa Verde Amarela, né, segmento econômico, mas vocês também têm empreendimentos de médio e alto padrão. Como é essa equação
como é que se viabiliza? Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque tem empreendimentos que têm as duas opções. Até para quem está nos acompanhando, saber, porque às vezes a pessoa vê aquele stand né, luxuoso, que vocês fazem stands assim maravilhosos, com maquete, com apartamento decorado, que encantam, como esse aqui que a gente está aqui gravando, inclusive, né? Gravou o programa. Como é que é isso? Porque o programa, o Casa Verde e Amarela, antes era Minha Casa e Minha Vida, tem os incentivos para determinadas faixas de renda. E aí, como funciona no empreendimento atender esses públicos e esse olhar que vocês têm, por exemplo, neste empreendimento específico que estamos, vocês têm estúdio também. Então, acho que vem de encontro ao que você falou da pessoa estar priorizando o ponto, e é importante aquela coisa, o ponto está bom por conta da segurança, a condição de pagamento vou conseguir encaixar no meu orçamento, e também tem o investidor que está de volta no mercado, não é isso? Exatamente, Cris. Bem, um ponto muito importante aqui que que eu gostaria de salientar é o seguinte: existe uma frase que inspira toda a nossa empresa. A gente desenvolve, a gente trabalha para oferecer ao nosso público não apenas o necessário para a gente vender, comercializar e continuar trabalhando, mas o melhor possível. Nós somos movidos por qualidade de vida para o nosso cliente, o nosso colaborador e todas as nossas partes interessadas. Então, isso faz com que tenhamos uma força constante para buscar sempre melhorar, sempre alcançar o melhor possível. Então, utilizamos da nossa competência, criatividade, inovação, negociação, capacidade de construção, que nós também construímos de nossos próprios produtos. Tudo isso aqui possibilita que a gente entregue sempre algo a mais do que é necessário. Muitas das vezes eu enxergo o mercado como oferecendo simplesmente uma equação matemática entre é necessário isso, então vou oferecer isso. Exato, ali o básico. Aquele básico. E muitas das vezes, Cris, você às vezes acrescenta 1% a mais do seu custo, 3% a mais do seu custo, mas a percepção para o cliente é 50 vezes maior em termos de valor agregado. Então, por exemplo, aqui a gente lançou, né, fomos pioneiros em São Gonçalo e lançamos uma varanda gourmet, às vezes com uma entrada para a área de serviço. Teve um custo adicional? Sim, mas foi relativamente baixo em relação ao custo total e não inviabilizou para o público-alvo que a gente está acostumado a trabalhar. Então, isso faz com que muitas pessoas, às vezes, pensam que não têm acesso a determinados produtos, embora sejam de qualidade, mas não. Sempre tem que vir conhecer, porque conhecer não custa nada. É verdade. Né? Conhecer não custa nada, inspira até na sua própria casa, tá? Para realmente a gente buscar ter o melhor para nossas famílias. Com relação ao programa, tá? Existe o programa Casa Verde e Amarela, em que a taxa de juros do financiamento, né, sendo mais baixo, isso impacta muito, isso impacta bastante na viabilização e na aquisição. Tá? Bem, esse empreendimento, por exemplo, que o Monumental Cara, ele tem algumas colunas, alguns apartamentos enquadrados no programa, tá? Casa Verde e Amarela, e outras enquadrados num outro programa chamado SBPE. Isso faz com que pessoas de renda familiar de 4, 5, 6 mil reais consiga adquirir um apartamento localizado aqui no centro de Niterói. Então, não podemos desistir, pesquisem, porque é muito comum a gente receber cliente que achava que não tinha condições. Pois era, isso que eu ia colocar, né? E tinha. E teve e compraram. E tinha a percepção, não, aqui só tem condição de um lugar menos valorizado, São Gonçalo, Alcântara, Maricá. E muitas das vezes a renda necessária para comprar um apartamento de lá, conseguiu comprar um apartamento aqui. Então, pesquisar, não ter medo, tá? Todos nós, toda a nossa equipe é treinada para atender da mesma qualidade todo tipo de pessoa, não pode existir nenhuma distinção e muitas das vezes o cliente fica surpreendido. E aí, assim, além das taxas, como você falou, né, mais em contas de juros, né, prazo de pagamento, a prestação ficar, né, mais acessível até por conta da taxa de juros,
tem também, dependendo da renda, subsídios pelo programa, e tem também o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS, que cumprindo aquelas regras, ele pode até utilizar na negociação, não é isso? Às vezes é utilizado até como entrada. Então, às vezes, o recurso próprio que o cliente tem que pagar para a incorporadora acaba sendo mínimo também. Porque às vezes ele fica preocupado, será que eu vou ter o valor da entrada, aquela coisa toda, e vindo, conversando com especialistas, com especialistas, e como você falou, pesquisando, né, para fazer a compra da casa própria segura, né, porque não é um liquidificador, né, eu sempre costumo dizer isso, é uma coisa que você está comprando, é um sonho, né, de repente, na minha opinião, até um dos mais caros, né, uma conquista, né, às vezes uma economia de uma vida inteira, bom, enfim. E aí, Bruno, outra coisa que nos chama a atenção é sobre a área de lazer, porque muitos empreendimentos têm aquele também lazer básico, tudo bem que é para poder viabilizar o projeto, e em outras questões também para que o custo condominial não fique tão elevado, né, que sabemos que a taxa condominial hoje em dia pesa pra caramba. Como vocês viabilizam isso e como vocês são tão criativos na área, nos espaços de lazer? Muito bem, Cris. Então, existem alguns fatores que são utilizados e que viabilizam a gente ter um lazer diferencial. Então, sim, isso é realmente conhecido no mercado, tá? As novidades, inovação, a quantidade, o tamanho também do nosso lazer. Posso falar o seguinte, o tamanho do empreendimento, tá? Normalmente o empreendimento que a gente costuma lançar são empreendimentos grandes, acima de 300 unidades. Isso faz com que a cota condominial seja reduzida, porque parte do custo é um custo fixo, tendo mais unidade, você vai dividindo igualmente e vai diminuindo, tá? Um outro ponto também interessante, tá, é que o lazer que a gente implanta é um lazer de forma inteligente. Parte dos itens de lazer oferece serviço do tipo pay-per-use. Então, apenas as pessoas que utilizam vai pagar a mais e vai arcar com a despesa desse espaço. Então faz com que as pessoas que não queiram utilizar por N motivo, como restrição orçamentária, não tenham um custo a mais por ter mais itens de lazer. E que ela não vai nem usufruir, vamos dizer assim. Exatamente. Então a incorporadora tem esse papel de equacionar e pensar como um todo. Para aqueles que demandam mais, você consegue oferecer mais serviço, e para aqueles que têm restrição e não desejam ter uma coisa mais simples, também assim poder. Então com isso a gente consegue oferecer, e junto com o nosso desejo de sempre oferecer mais. No ano passado a gente ofereceu, por exemplo, fomos inéditos e lançamos um empreendimento em São Gonçalo com 3 pistas de boliche profissional. Olha só. Isso teve uma repercussão maravilhosa, as pessoas ficam felizes. Sim. Isso mexe com o sonho das pessoas. Claro. Então assim, a gente tem um privilégio de trabalhar e oferecer, realizar o sonho. Não tem coisa mais importante do que um ser humano sonhar. Então devemos ser muito responsáveis com a nossa atividade, porque ela é muito importante. Os decorados que a gente faz são decorados totalmente realistas, os tamanhos são reais, os armários são tamanho todos reais. O que o cliente vê aqui é exatamente o mesmo tamanho que ele vai receber. Temos todo o memorial descritivo mostrando cada peça por peça, o que entra na opção básica, o que entra na opção Kit Exclusive. A gente oferece para o cliente uma personalização, aqueles que quiserem aumentar a qualidade, né, de alguns revestimentos, de materiais, ele tem essa opção de pagar, que vai ficar muito mais barato do que se ele fizer essa reforma depois que receber porque era isso que eu ia falar, para evitar até o quebra-quebra e também o custo, né, porque é diluído durante a construção, acredito eu, esse kit que vocês oferecem como opção. A gente facilita muito na forma de pagamento, diluído ao longo da obra. Então, assim, o pessoal que hoje é mais ou menos cerca de 3/4, né, 75% dos clientes adotam e desejam ter esse kit exclusivo. Tá, eu vou te cortar, desculpa, que eu vou chamar um intervalo rapidamente e a gente volta, que eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse kit, tá? E queria falar com você do lançamento que vocês vão ter ainda este ano, que é como um verdadeiro parque aquático, não é isso? Exatamente. Fique aí, nos aguarde.
Olá, e voltamos com o Bruno Murta, CEO da MP Construtora, que vai contar pra gente, ele estava falando sobre os kits exclusivos que a MP oferece para você personalizar o seu imóvel, e ele pode ser feito durante a obra, para evitar quebra-quebra, para evitar ter que ficar à disposição do profissional, porque todos nós trabalhamos, aí tem que ter mão de obra. Como é isso, Bruno? Você disse que 75% das pessoas acabam optando por esse kit, é isso? Exatamente, Cris. A gente sabe que reforma geralmente dá muita dor de cabeça, né? Quem de nós já não ouviu algum caso, se não nós próprios, passamos por uma experiência horrível e fazemos uma reforma e temos dor de cabeça com pedreiro, abandono, falha, má qualidade, etc. Pensando nisso, o que a incorporadora tem trabalhado? Em oferecer uma opção de personalização do seu apartamento. Ou seja, revestir toda a cozinha, todos os banheiros, troca de granito, entre outros kits, troca de metais por um padrão acima e por um preço que é cerca de 50% mais barato do que se o cliente fizesse sozinho depois da entrega das chaves. Até porque você compra na quantidade também, isso aí deve fazer toda a diferença, né? Sem dúvida, entendeu? Então você comprar, construir em escala, comprar em escala, num ambiente maciço de obra, é muito mais barato do que o cliente fazer, né, de forma individual, comprar pouquinho, no local comprar na loja, etc e tal, sai muito mais caro. O preço também de mão de obra por uma quantidade menor também é muito maior. Então, se o cliente ele faz as contas, ele verifica que se realmente for do agrado dele, a viabilidade econômica é muito mais interessante comprar. E fruto disso, prova disso, é que a nossa média é que 75% dos clientes têm adquirido esse kit exclusivo aqui dentro dos nossos apartamentos. E ele vale não só para os apartamentos normais, tá, de 2 quartos, 3 quartos, inclusive a nossa grande novidade, que é o estúdio, tá, presente nesse empreendimento aqui, o Monumental Okara, que também tem essa opção de kit exclusivo também. Tá, e aí eu queria pegar a carona nisso. Como é que está essa tipologia, os estúdios? Nessa região aqui, em Niterói, também já tem sido... a presença de empreendimentos com estúdio tem se destacado. Como é que é a aceitação? Porque, na minha opinião, atrai investidor, que está de volta ao mercado, mas, como você falou no primeiro bloco, também é aquela pessoa que está em busca de um P, né, que é o ponto, né, a localização, vamos chamar assim, e viabiliza ele ter acesso como se fosse o primeiro, né? Igual antigamente tinha o carro 1.0, para depois a gente ir para os outros, para poder iniciar na casa própria, sair do aluguel e depois ele dá o upgrade. Exatamente. Cris, o que acontece? Esse tipo de solução imobiliária aqui na nossa região leste fluminense é relativamente nova. Ela é muito difundida, tá, em São Paulo, por exemplo, tá? Inclusive em viagens, trabalho, pesquisas, foi inspirado, tá, esse tipo de produto de lá, e a gente percebeu o seguinte: o início, tá, no pré-lançamento, antes de abrir os decorados, os próprios estúdios, a aceitação estava sendo muito pequena. Por quê? Porque os clientes não sabiam a potencialidade. Não visualizavam, né? Não conseguia materializar. Um estúdio de 25 metros quadrados, 27 metros quadrados é muito pequeno, não consigo viver. Após a gente abrir e possibilitar, né, a visita dos clientes, a procura aumentou exponencialmente. Por quê? Porque eles conseguiram ver a funcionalidade que você consegue, um casal sem filho, consegue viver muito bem dentro de um apartamento estúdio. E aí o que acontece? Muitas pessoas, conforme eu falei com você, priorizam de ponto. Então, a renda necessária para adquirir um estúdio é a mesma do que a renda necessária para adquirir um apartamento, às vezes 50 quilômetros mais distante do que o seu ponto de trabalho. Então, o cliente decide abrir mão de um espaço maior para ter mais qualidade de vida, ter mais tempo, de fato, para usufruir. Por isso que a localização de empreendimento que tem esse tipo de solução, apartamentos compactos,
tem que ser estratégica. Obrigatoriamente ele tem que ser próximo a lugares, regiões que tem bastante serviços, comércio, transporte. Mobilidade urbana boa, né? Exatamente, para que ele não precise ficar apenas dentro do apartamento. Então ele tem uma vida noturna, ele consegue ir a pé para ir para um shopping, para ir para um teatro, se ele quiser ir pegar um transporte. Tem transporte público, não necessitando ter carro para ele poder se locomover. E o centro de Niterói, a gente entende que é um lugar que atende a esses requisitos para oferecer esse tipo de solução. Então, casais que estão iniciando a sua vida, não têm renda ainda para ter um apartamento maior, mas estão se mostrando muito mais satisfeitos em morar mais próximo, né? Eles julgam que isso vai atribuir mais qualidade de vida do que às vezes morar muito mais longe e simplesmente não ter nem tempo. Chega em casa simplesmente para poder dormir porque está exausto. Exatamente. Aí eu queria pegar uma outra carona sobre isso. Vocês também priorizam o lazer, como falamos também no primeiro bloco. Então, mesmo sendo apartamento, vamos chamar, tem de 2 quartos, tem um estúdio, mas tem uma área de lazer também generosa. E também não só o jovem casal, mas acredito às vezes quem já está, casal que se separou, ou que o casal que os filhos já saíram de casa, também é uma alternativa, porque tem toda a tecnologia, né? São apartamentos modernos, com segurança, né? E de acordo com a realidade. Para que ficar tendo aquela manutenção cara, se você pode otimizar também, né, o seu bolso? Exatamente. E essa pandemia, todo esse movimento que teve, acabou mudando um pouco o conceito das pessoas de viverem. Então as pessoas voltaram a ter mais atenção a seus lares, às suas moradias e usufruir cada vez mais a potencialidade dentro da sua estrutura. Por isso o lazer, a estrutura de lazer, ela voltou com muita força nesses últimos anos. Então, itens de lazer como academia, tá? Piscina, tem se mostrado muito relevante, tá, Cris? E o que acontece? Não só apenas ter esse item, mas também a qualidade desse item. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma piscina, né? Existem piscinas em empreendimentos com 30 metros quadrados, 40 metros quadrados. É uma piscina pequenininha, né? Mas é piscina. Sim. Agora, quando você fala uma piscina de 200 metros quadrados, já é uma outra categoria. A qualidade, o interesse que as pessoas têm de utilizar aquele espaço é muito maior. Então, por isso que é necessário a gente, quando pesquisar, né, e comparar com os empreendimentos, verifique se o mercado, se as incorporadoras disponibilizam as especificações técnicas de tamanho, de decoração, para realmente mostrar transparência para o cliente saber exatamente aquilo que ele vai receber. Porque é muito comum simplesmente abordar de forma genérica os itens de lazer e o cliente não tem noção. E muitas das vezes a gente acaba ocultando, né? O mercado oculta essa clareza pela falta de conhecimento dos clientes. E aí também você falou uma outra coisa no primeiro bloco que eu queria aproveitar, o pay-per-use, que você só vai pagar se usar. E aí você pode dar alguns exemplos de espaços do empreendimento que tem esse conceito, só para quem está nos acompanhando, né, entender assim melhor mesmo como funciona? Sim, tá. Existem alguns serviços que já são catalogados, tá, e serão oferecidos como pay-per-use, tá? Então, todo mundo que tem um carro, uma dor é manter o carro limpo. Então, a gente sai cedo para o trabalho, volta tarde do trabalho, e quando a gente vai ter tempo para poder lavar o carro? Um dos serviços que estão sendo contemplados em nosso empreendimento, esse daqui também já vai ter esse tipo de serviço, é o car wash. Então vai ter um espaço em que será concedido a uma empresa para realizar o serviço de lavagem de carro exclusivamente para os proprietários do empreendimento. E a nossa ideia é fazer o seguinte, através de uma empresa nossa chamada MP Life, a gente vai negociar com as empresas do mercado para utilizar a escala, tá? Ou seja, a quantidade de carros, né, dentro do condomínio, a estrutura que já será oferecida pela construtora, fazendo com que essa empresa tenha um mínimo de investimento inicial para começar a operar, para oferecer esse serviço como lavagem de carro por um menor preço
menor do que se fosse para fora, ou seja, oferecer com conveniência e preço também. Tá? Outros serviços também que é muito demandado, que a gente pesquisou e trabalhou para oferecer, é serviço de salão de beleza, manicure, pedicure, tá? Entre outros serviços, né? Então as mulheres vaidosas, é muito importante, apreciam bastante isso. Serviço de coffee shop, às vezes no restaurante oferecer um café da manhã, às vezes almoço também. Ótimo, bem prático, né? Bem prático também, ligou, agendou, já serve já a refeição lá no apartamento ou desce para poder comer dentro da área comum, entre outros serviços, né, que a gente está trabalhando para oferecer como pay-per-use. Tá, então ficou bem claro como funciona, né, para a gente explicar, que é bom a gente ter esse bate-papo para esclarecer todas as dúvidas. E aí eu queria saber, nesses 10 anos, que vocês acabaram de completar 10 anos nesse ano, e o que sei também que tem um lançamento previsto já para frente agora, antes de terminar o ano, que parece que é um lançamento muito ousado de vocês, uma área de lazer, então, assim, posso falar o nome do empreendimento? Pode. Water Park, não é isso? Exatamente. E conta pra gente um pouquinho, assim, como é que é isso nesses 10 anos, o que vem pela frente, né, para os próximos, e se vocês vão estar sempre com esse objetivo de o foco nas pessoas, de quem está do outro lado, né, de adquirir o imóvel, e o próprio investidor também, que não deixa de ser, ele está investindo ali para que outras pessoas usufruam desse bem, né, e faça a economia girar. Cris, cada empreendimento é como se fosse um filho nosso, então é uma alegria, tá? E a gente faz tudo com muito carinho. Muitas novidades virão, tá? Em novembro vai vir um grande lançamento aqui na região de Pendotiba, tá? Na região aqui de Niterói, que é o Pendotiba Water Park. Nós fizemos uma pesquisa de mercado e vimos que só da área de piscina, são cerca de 6.000 metros quadrados. Nossa! 6.000 metros quadrados. É o segundo maior piscina residencial no Rio de Janeiro. É um empreendimento grande, um empreendimento de mais de 1.500 unidades, num lugar muito bonito, uma área total de cerca de 150.000 metros quadrados, recheado de verde. É um presente que a natureza ofereceu, foi uma implantação respeitando toda a integração junto ao verde e feito com muito carinho ali para todos os públicos. A gente está montando um espaço, um decorado, um stand enorme, para que realmente o cliente tenha total informação, total transparência daquilo que ele realmente deseja e queira comprar. Tá, e aí pegando carona nisso, por exemplo, como nós estamos aqui, né, estamos fazendo o programa de hoje num decorado, vocês colocam todas as especificações de cada ambiente. E essas especificações fazem com que eles possam ter acesso no kit exclusivo. Vocês também indicam, já fica tudo mais fácil para eles? Ou, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, quem tiver interessado na decoração ou na parte mesmo de acabamento, isso tudo é possível, é acessível a informações e aos custos também. Sim, alinhado com a nossa política de transparência, que é muito importante que os clientes eles procurem, tá, verificar com as empresas que estão relacionando se dão informações objetivas, claras, tamanho, dimensão, característica. Isso é muito importante porque muitas das vezes a ausência dessas informações significam uma qualidade inferior, tá? E o que nós fazemos aqui, todo o decorado, tá? A parte civil, né? Revestimento, piso, granito, metal, ele é feito justamente com os materiais oferecidos do kit exclusivo. Entendi. Então, quando o cliente vê aqui, ele quer comprar o kit exclusivo, exatamente aquilo que ele está vendo dentro do decorado será a especificação, será o material que ele terá em seu apartamento. Nós temos um showroom que fica do outro lado também, que faz a comparação entre os materiais do kit, os materiais que vêm na opção padrão, tudo isso para poder mostrar
transparência, dar informação para nossos clientes. Tá, porque assim, a gente está voltando muito nisso até para que, assim, porque é um encantamento, mas é um encantamento que é acessível, por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla, assim, para explicar, né, porque realmente a gente fica impactado positivamente. E aí, para fechar, que já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, é o momento de comprar a casa própria, né, enfim, ou para morar ou para investir? Cris, tá? Eu acredito o seguinte, que tudo que a gente toma para si, a gente pode recomendar para as outras pessoas também. Não tem uma família que, assim que tem a condição, não tem a sua casa própria. A casa própria, ela não é um passivo, ela é uma fortaleza. Então, assim, ele é muito mais do que apenas um bem material para você poder fazer uma análise matemática. Um dinheiro que está na conta, muitas das vezes, você gasta ele por eventualidade, por alguma fraqueza, por alguma tentação de um objeto de menos valor. Agora, o apartamento não. A casa própria não. A casa própria é uma fortaleza. Então, sem dúvida, todas as pessoas que assim que têm essas condições, tá, eu recomendo, tá, e a experiência de todas as pessoas da sociedade mostra isso, que, sem dúvida, o nosso lar não é apenas um ativo, né? É a nossa fortaleza. Assim que tiver condição, pesquisem, comparem, verifiquem no mercado, acreditem, tá? Planejem, aproveitem muitas das vezes as ofertas e facilidades de aquisição para poder realizar o seu sonho. Bom, Bruno, eu quero te agradecer, viu, gente? Olha, dicas assim preciosas. Quero te agradecer mais uma vez, que você possa voltar mais vezes, viu? Eu que agradeço, Cris, é um prazer receber você aqui, tá? E muito obrigado a todos. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando. Tchau, tchau!